Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Bom dia! Hoje são 10 de maio de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, mais um vídeo da série A Inteligência de Jesus. Esse, o número 7. O Augusto Cury, como sempre iniciou aqui essa série, o Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, fez uma coleção com 5 livros com o título Análise da Inteligência de Cristo. E este aqui é o 5º volume, O Mestre Inesquecível. Eu tenho aqui todos os livros. Na página 20, o Augusto Cury diz assim em relação ao Jesus que está nas narrativas lendárias dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele diz assim: a inteligência de Jesus era assombrosa. Falava com os olhos e com as palavras, e ninguém resistia ao fascínio dos seus discursos. Fecha aspas aí. Então o Augusto Cury diz que o Jesus aqui dos evangelhos era um homem inteligentíssimo, uma inteligência que assombrava as pessoas. Diz aí o Augusto Cury. E vamos aqui tratar mais de uma passagem bíblica e veremos se realmente a inteligência de Jesus era assombrosa, no bom sentido, como diz aí o Augusto Cury. Então veremos mais um caso aqui. No vídeo que fiz agora, no vídeo de hoje, no número 6, o 6º vídeo, eu analisei, gente, o que está aqui em Mateus capítulo 21. Este aqui é o 7º vídeo. No 6º vídeo, eu analisei o que está aqui no capítulo 21 de Mateus, versículos 18 até o 22. É o da figueira, quando Jesus caminhava e avistou uma figueira ao longe. Ele pensava que a figueira estava repleta de figos, porque Jesus estava com fome. Ele se aproximou da figueira e só aí é que ele teve o conhecimento de que a figueira não estava com figos, apenas com folhas. E Jesus não comia folhas. E aí Jesus ficou com raiva e amaldiçoou a figueira, a árvore. Então já expliquei isso aí. Só que aqui na continuação, Jesus diz uma coisa que também não é uma afirmação de uma pessoa inteligente. Então vamos lá. Vou ler aqui a figueira, o caso da figueira. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Os discípulos, viram Jesus, na lenda aqui, viram Jesus secando a figueira totalmente, deixando a figueira apenas com galhos secos. Aí os discípulos viram aquele poder tremendo de Jesus e ficaram abismados. Disseram: como secou depressa a figueira? E continua. Jesus, porém, lhes respondeu. Aí Jesus disse aos discípulos: em verdade, vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte, havia um monte lá, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá.
E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja aí o que Jesus diz. Jesus diz aos discípulos que eles devem ter fé, porque se eles tiverem fé, tudo aquilo que eles pedirem, eles obterão, porque o poder da oração é um poder maravilhoso, diz aí Jesus. Gente, com todo o respeito, uma pessoa que diz que oração resolve alguma coisa, uma pessoa dessa, para mim, não é inteligente. Se é inteligente, perdeu sua inteligência. Então Jesus diz aqui, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eis aí, gente, mais uma demonstração de que o Jesus dos evangelhos não era uma pessoa, como diz o Augusto Cury, uma pessoa com inteligência assombrosa. É o que eu digo aqui. O Jesus dos evangelhos, a mentalidade dele era a mentalidade daquela época, século I, na Palestina, um lugar atrasadíssimo, repleto de analfabetismo, pobreza e ignorância. Então, eu digo aqui, oração, gente, não serve para nada. E oração não é nem artigo de crença. Você crê em deuses, você crê aí em lobisomens, você crê em anjinhos, você crê em demônios. Isso aí é crença. Agora, você dizer que oração tem efeito, serve para alguma coisa, isso aí não é crença. Porque você pode pegar a oração, levar para um laboratório intelectual e aí você mostrar que a oração não serve para nada. É fácil mostrar que a oração não serve para nada, entendeu? E é o que vou mostrar aqui. Ontem eu estava assistindo ao jornal da Rede Globo, à noite, né, o Jornal Nacional, e ali apareceu o Papa Francisco, lá no Vaticano. E a manchete dizia que o Papa está muito preocupado com o avanço do coronavírus aqui no Brasil. E diz que o Papa está orando pelos brasileiros. Veja aí, que o Papa está orando dia a dia pelos brasileiros. Então você vê o Papa Francisco, que é uma pessoa simpática, orando dia a dia pelo bem-estar do povo brasileiro. Só que o Papa ora, e o coronavírus avança também no Brasil, com menos intensidade do que, por exemplo, na Itália e também nos Estados Unidos. Até agora, nos Estados Unidos, morreram 70 mil pessoas. 70 mil pessoas por causa do coronavírus. O Brasil ainda está com um número muito pequeno. O Brasil. Nos Estados Unidos, 70 mil pessoas morreram até agora. No Brasil, eu acho que, salvo engano, no Brasil, 9 mil pessoas morreram até agora. 9. Nos Estados Unidos, 70 mil. E pode chegar a 100 mil lá. Então o Papa está orando pelo povo brasileiro. Essa oração do Papa, gente, não surte efeito algum. Oração, isso é uma pessoa inteligente, não presa a crenças religiosas, entende isso. Que oração não serve para nada. Não serve para nada. Então a pessoa que diz que a oração resolve alguma coisa, essa pessoa não é inteligente. Ou se é inteligente, ela perdeu sua inteligência aí. É como diz o Freud, o homem racional, ele se contenta com fundamentações lógicas para seu juízo, para sua tomada de partido. O homem racional. Mas quando ele entra numa religião, numa igreja, numa seita, aí esse homem, ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o homem religioso quando diz que a oração serve para alguma coisa. Igrejas aí, principalmente evangélicas, ganham muito dinheiro com aquele programa Disque Oração. Disque Oração. Na verdade é Disque Enganação. Porque oração não serve para nada.
Vou dar aqui apenas um pequeno exemplo. Aqui é o livro do Leandro Carnal, historiador brasileiro. Leandro Carnal. E aqui, Pecar e Perdoar. Pecar e Perdoar. Deus e o homem na história. Leandro Carnal. Aqui, na página do livro dele, nas páginas 189 e 190, o Leandro Carnal, ele diz aqui que se encontrou, que estava num avião, ali sentado ao lado de uma mulher que depois ele soube aí, cristã católica fervorosa. E ele estava numa viagem aí, num avião, numa aeronave. E houve o problema da arremetida. O avião já ia pousando, aconteceu alguma coisa, aí ele teve que arremeter a aeronave. Ela ia pousando, já encostando os pneus no asfalto. Só que ela foi obrigada, aí o piloto recebeu um comando para levantar de novo a aeronave. E aí a aeronave subiu novamente e depois desceu. Mas nesse problema, diz aí o Leandro Carnal, que uma senhora que estava ao lado dele estava fazendo vários sinais da cruz, né? Aqui ele diz, ó, fazendo inúmeros sinais da cruz. A mulher assim, católica, fervorosa. E aí, ao lado dele. E ela olhou para ele, e o Leandro Carnal, totalmente indiferente, apenas lendo um livro. Apenas lendo um livro. E o que aconteceu? Ela olhou assim para ele e perguntou, mas o senhor não reza? O senhor não reza? Porque o Leandro Carnal, ele é ateu. Então ela perguntou a ele, o senhor não reza? Aí o Leandro Carnal olhou para ela e disse, já que a senhora está rezando, e a senhora está ao meu lado aqui dentro do avião, então não há necessidade de eu. Ele falou assim, de forma, eu estou aqui descrevendo, mas ele falou de forma diferente. Mas nesse sentido, se aquela senhora estava ao lado dele, dentro do avião, e ela estava orando, então ele já iria receber ali também, né, os bons préstimos da divindade ali daquela senhora. Então, aí ele conversou com ela e tudo, aí ele falou isso para ela, né, e ela ficou trancada, a mulher. E aí ele não viu mais essa mulher. Mas aqui ele diz sobre a oração. Vamos aqui. Ele diz assim, na página 190. Ele pergunta aqui, abre aspas, a oração funciona? Tenho certeza que na maioria dos acidentes graves da aviação, muitas pessoas fizeram o sinal da cruz. Ao menos gritaram, meu Deus, e os aviões caíram. E os aviões caíram. Suponho igualmente, em todos os hospitais do mundo, religiosos de todos os credos fizeram preces por entes queridos que agonizavam e esses pacientes morreram. Não é estatística, diz ele, não é estatística, mas é algo possível de imaginar. De cada 100 pacientes terminais, ou casos graves e irreversíveis de doenças, digamos que 1 ou 2 tiveram uma recuperação milagrosa, não explicável. Para a maioria absoluta, o milagre não ocorre. Se fosse uma medicação, a prece seria considerada matematicamente ineficaz. Ineficaz. Mas continua sendo feita. Pense em todos os que rezam semanalmente para que seu jogo seja sorteado em alguma loteria. Qual seria a proporção de eficácia nesse caso? Já me disseram que a chance de ganhar na Mega Sena com uma cartela é de mais de 1 em 50 milhões. Seria correto imaginar que muitos milhões jogaram. A maioria pode ter rezado, só um ganhou. O mais curioso, na semana seguinte, os perdedores rezarão novamente. A maioria fará disso um ritual. Jogar, rezar, perder, jogar, rezar, perder. É fácil ao cético, diz ele aí, é fácil ao cético, ao ateu,
ironizar essa crença. Fecha aspas. E é verdade, gente. Uma pessoa inteligente não pode dizer que oração cura alguma coisa, a não ser que essa pessoa perca essa inteligência por causa de uma crença religiosa. O Papa está lá dizendo que o Papa está rezando pelo povo brasileiro. Isso não resolve nada. O que resolve no momento é o quê? É o isolamento, é o cuidado que cada pessoa deve ter e também torcer para que surja aí rapidamente, que é difícil, uma vacina. Porque se ninguém fizer isolamento no Brasil, se ninguém usar máscaras, mesmo o Papa orando, a incidência dos problemas do coronavírus vai aumentar. Então a oração não serve para nada. Quando a pessoa se cura, uma cura inexplicável, é porque a ciência ainda não descobriu. A ciência, a medicina, não sabe tudo não. Quantas e quantas doenças aí são incuráveis? Se uma doença é incurável, isso diz que a medicina não sabe tudo. Então, muitas pessoas conseguem se recuperar sem uma explicação médica. Mas isso não quer dizer que é um Deus ou uma divindade aí espiritual que agiu. Porque esses deuses e nessas entidades espirituais agem aí em bilhões de casos no mundo todo. Entendeu? Então, há pessoas que podem se recuperar, mas isso nada tem a ver com deuses, com santos, com santas, com divindades. É o próprio organismo humano que se recupera. Para dar um exemplo aqui de que oração não serve para nada, imagine uma pessoa num acidente, uma pessoa perde o braço é decepado, o braço cai longe. E aí, para grudar aquele braço lá na pessoa, com oração vai? Será que vai? É óbvio que não, impossível. A pessoa tem que ser levada a um hospital e ali fazer a cirurgia. Oração alguma cura, cola um braço perdido novamente ao corpo. Oração nenhuma cola, nem Superbond e nem Durepox. A pessoa tem que ser levada a um hospital. Então oração, gente, não serve para nada. E Jesus dizendo aqui aos discípulos que se os discípulos pedirem alguma coisa crendo, eles obterão por meio da oração. Isso não é uma afirmação de uma pessoa inteligente, como diz aí o Augusto Cury. Ele diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Jesus passava aqui nos evangelhos, passava o tempo orando para nada. Jesus passava o tempo orando para nada. Para nada. Entendeu? Oração não serve para nada. Faça um exame de consciência. Coloque isso em sua cabeça. Oração não serve para nada. Agora, medicamento sim, remédio sim. Vamos pegar aqui, como exemplo, pegar 10 pessoas. 10 pessoas. As 10 pessoas estão com dor de cabeça aí muito grande. 10 pessoas com dor de cabeça. Aí você entrega para elas, aí pega a dipirona em comprimido ou em líquido, a dipirona. Você pega a dipirona ali, 50 gotas de dipirona em um pouquinho de água e coloque para essas 10 pessoas tomarem a dipirona. Essas 10 pessoas tomam a dipirona. Daqui a 30 minutos, essas 10 pessoas, as 10 que tomaram a dipirona, as 10 pessoas não terão mais dor de cabeça. A dor de cabeça vai desaparecer. E pode ser também o Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Isso aí em 20 minutos, 30 minutos. Então as 10 pessoas que tomaram Doril ou dipirona, as 10 pessoas ficaram aliviadas da dor. Entendeu? Porque a medicação funciona. Agora coloque 10 pessoas orando. 10 pessoas orando e pedindo alguma coisa a uma divindade. 10 pessoas. Com certeza, ali não haverá nenhuma delas receberá nada de uma divindade. Nenhuma delas. E se uma delas receber alguma coisa, ficar curada de alguma doença, não foi a divindade, foi o próprio organismo. Porque ainda a medicina não está tão evoluída a ponto de descobrir todos os resultados que o corpo dá. Entendeu? A medicina
não consegue explicar, muitas ainda não consegue explicar, mas poderá explicar amanhã, muitos casos de cura. Mas não é Deus algum que cura alguém, não é santo algum que cura alguém. Se curasse, quando a pessoa diz, não, eu fui curada por causa de Deus, nada. Ela não foi curada por Deus coisa alguma. E uma pessoa que diz isso está sendo egoísta, porque ela diz que uma entidade a curou. Só que essa entidade não cura milhares de crianças aí, por exemplo, seres inocentes que estão morrendo aí nos hospitais. Leucemia, acidentes, etc. Entendeu? Quando a pessoa diz, ah, Deus me curou. Deus algum existe? Deus algum cura alguém? E Deus não curou essa pessoa aí? Basta ver que não cura milhões de pessoas aí que estão morrendo à míngua nos hospitais. E aqui no Brasil, pessoas que não têm, vão ao hospital público e morrem nas calçadas dos hospitais. Porque falta médico, falta medicamento, falta tudo. A pessoa volta e vai morrer em casa. Então você dizer que um Deus curou você, ou um santo curou você, isso é egoísmo. Porque esse mesmo santo não tem a mínima vontade de curar criancinhas aí morrendo nos hospitais. E morrem mesmo. Então oração, gente, não serve para nada. Uma pessoa que diz que oração surte efeito, essa pessoa não é inteligente. Ou se é inteligente, perdeu sua inteligência. É como diz aí o Leandro Carnal. É fácil, muito fácil ao cético provar que o efeito de oração é nulo. E é nulo mesmo. E é nulo mesmo. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.